dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar à nossa leitura diária. Ontem a gente teve um vídeo, de introdução falando sobre a criação, porque a gente vai iniciar a ler Gênesis. Ontem vocês fizeram a leitura diária de Gênesis 1, 2. Hoje a gente vai fazer um resumo sobre essas duas leituras para que a gente fixe bem tudo aquilo que Deus falou com a gente ontem. E vamos continuar o capítulo 3 e 4 também. Em Gênesis 1, o Senhor começa a falar sobre a criação. Deus vê que a terra estava sem forma e vazia. E aí o Senhor disse algo muito legal. Ele disse que criou o céu e a terra. E algo lindo que nós vamos aprender em Gênesis, crianças, é que em Gênesis nós temos o início de todas as coisas, tanto da criação, quanto do pecado, quanto o primeiro homem que nasceu, que foi Adão, e a primeira mulher, que foi Eva. Nós vamos conhecer várias pessoas, como Abraão, Noé, Enoque, que andou com Deus. Nós temos várias coisas incríveis nesse livro. Então, vem conosco nessa leitura que vocês vão apaixonar com tantas coisas lindas que Deus criou. Esse livro, criança, alguns estudiosos dizem que foi escrito por Moisés. E nele a gente vai encontrar quando Deus disse, no primeiro versículo, que no princípio, no início de todas as coisas, por isso que Gênesis significa início, o Senhor criou o céu e a terra. E depois Deus disse, haja. O que é haja? Exista luz. E aí houve luz, porque a terra antes ela era totalmente escura, não tinha nenhuma forma, ela era preta, vazia. Mas a Bíblia diz, criança, que o Espírito Santo, lembra quando a gente estudou na célula? Que o Espírito Santo pairava, ele andava sobre a face das águas. E aí o Senhor fez separação entre as águas, entre o céu e a terra. Por isso que o céu é azulzinho, parece água, né? E aqui na terra a gente vê os mares, os oceanos. E disse Deus, haja firmamento nos céus. O que é firmamento? Houve a lua, houve o sol, e aí teve o dia e a noite. E também o Senhor disse para que as águas dos mares fosse multiplicado todos os animais, peixes, tubarão, golfinho. A gente conhece polvo, Tem uns animais que a gente nunca nem viu, de que eles vivem bem no fundo dos oceanos. E também na terra, todos os bichinhos que existem, os cachorrinhos domésticos, que são os animais domésticos, gatinhos, e os animais selvagens, o leão, o tigre, a girafa. Muito legal, criança? E Deus também criou algo muito especial. Quem sabe qual foi a criação do Senhor que tem algo diferente de tudo que Ele criou? Diz aí. É isso aí. Deus criou o homem. No último dia, no sexto dia, o Senhor criou o homem. Ele pegou o barro da terra, amassou e soprou sobre ele o fôlego da vida. E aí o homem virou ser vivente. E ele cuidou de toda a criação, de todos os animais da terra. O homem colocou nome em cada um. Crianças, e no sétimo dia, o que aconteceu? O Senhor descansou. E agora a gente vai entrar no capítulo 2 de Gênesis, que fala algo muito triste que aconteceu com o homem. Vamos descobrir? Então, crianças, no capítulo 2, Deus fez chover sobre a terra. E quando choveu sobre a terra, todas as plantas começaram a dar frutos. E Deus plantou um jardim no centro do Éden. E Adão ficava cuidando de tudo. E aí Deus fez algo. Adão viu que estava muito triste ficando sozinho. Quando ele cuidava de todos os animais, cada um tinha sua companheira. E Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Então eu vou fazer para ele uma ajudadora. Fez com que Adão dormisse e da costela dele tirou a mulher, Eva.
E assim os dois cuidaram do jardim. Porém, Deus disse para eles não comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore faria com que eles pecassem, e eles pecaram. A serpente, a cobra, disse para a mulher que se ela comesse da maçã, né, do fruto, ela não iria morrer, mas ela iria ficar igual a Deus. Então ela comeu, crianças, e deu para Adão. E os dois pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram. Então por isso a gente não pode desobedecer, nem ficar enganando uns aos outros. A gente precisa obedecer o nosso pai, a nossa professora, os nossos tios, as pessoas que falam pra gente que é pra gente não fazer aquilo. E aí, o que aconteceu é que eles ficaram com medo. Quando a gente desobedece, a gente não fica escondendo. Eles também ficou assim, escondendo lá atrás das árvores. E Deus estava passeando no jardim e disse para eles: Adão, aonde você está? Então, crianças, a gente não pode fazer isso. E no 4, crianças, vemos que Eva e Adão tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Os 2 filhos deles queriam dar para Deus um presente, uma oferta. Abel pegou as primícias. O que é primícias? Os primeiros cabritinhos, as primeiras ovelhas, e ofertou ao Senhor, deu o melhor para o Senhor. Já Caim, ele pegou lá da sua plantação e deu para Deus aquilo que ele tinha. Só que o coração de cada um estava na oferta e Deus sabia. E aí Deus não agradou de Caim, mas agradou de Abel. E o triste dessa história, criança, é que Caim matou Abel. E Deus avisou para ele que o pecado já estava na porta do coração e que ele precisa vigiar. Essa é a nossa leitura de hoje.